Mulheres no Egito não podem sair na rua, não podem fazer nada, não podem trabalhar, estão proibidas. E além disso, os egípcios se alimentam de pombos. Além da sua comida normal, eles se alimentam de pombos, que todo mundo sabe que são ratos voadores. Tem um canal bombado na Europa que está fazendo um vídeo aqui, um vlog no Egito, e ele me publica um vídeo exatamente com esse tema. Para piorar o negócio, ele está hospedado na casa das pessoas e ele mostra o dia a dia dessas pessoas. Óbvio que eu não vou divulgar esse canal, não vou deixar o link do canal aqui, porque não é o tipo de conteúdo que eu apoio. Mas eu gostaria de falar porque caso alguém tenha visto, porque esse vídeo está dublado em português, e esse cara, ele teve falta de senso e falta de educação de estar hospedado na casa de pessoas pobres, pessoas muito simples, que estão tratando ele super bem. Com certeza essas pessoas devem ter cobrado o dinheiro dele, devem sim, ele deve ter pago lá um dinheiro para estar na casa das pessoas, mas isso não anula o que você tem que fazer quando você se hospeda na casa de uma pessoa, sendo essa pessoa cobrando de você ou não. E ele fala isso, ele mostra lá o dia a dia. E essas pessoas que ele está hospedado na casa são pessoas muito religiosas, por isso eu acho que está sendo cobrado, porque tem um quarto específico, bem típico, assim, aliás, bem clichê, que muitos egípcios nem usam esse tipo de quarto. A casa tem assim uma pegada bem árabe, que é uma coisa também que os egípcios não têm. As pessoas aqui não têm as casas não têm pegada árabe, não tem uma pegada turca do Império Otomano, sabe? E essa casa em questão é uma casa simples com móveis antigos, porém eles têm uma pegada mais... Você vê que a casa foi decorada. Como que eu sei que essas pessoas são mais simples? Pelo bairro que elas moram, porque ele mostra o bairro. Gente, tem um pelo de gato no meu olho, é só abrir a câmera. Bom, aí ele mostra o dia a dia das pessoas e fala, olha que absurdo. Claro que ele deve ter soltado esse vídeo quando ele já saiu da casa, já deve estar lá no país dele, né? Fala, olha que absurdo, o cara sai para trabalhar e tranca as mulheres dentro de casa, elas não podem sair, não pode ver nem o rosto delas, elas estão só com os olhinhos de fora. E ai que nojo, eles comem pombo o dia inteiro, eles criam pombo para comer. Faz o tour dele lá, mostra o Egito por vários ângulos, mostra as pirâmides. Aí claro, o vídeo é sensacionalista, ele vai pro meio do lixão lá nas pirâmides. Quem assistiu aqui o Nômade Raiz, quando ele veio pro Egito, ele mostra ali o lado, a cidade que é Giza, né, que é onde ficam as pirâmides. Muita gente acha que as pirâmides ficam fora do Egito e fora da cidade, não, ela fica no meio da cidade. A cidade foi feita em volta das pirâmides. Então por isso que a gente tem o Cairo Novo, o Cairo Velho. Antigamente movimentava tudo. Então lá tem muito lixo, porque as pessoas que moram ali são pessoas pobres. Assim, eu não sei se mudou, mas até onde eu sei, quando eu morava no Brasil, quando eu ia nas comunidades, não tinha saneamento básico, as pessoas tinham sim, infelizmente, o costume de jogar lixo na rua. Aliás, da última vez que eu estive em São Paulo, eu vi um monte de gente com carrão e jogando, as crianças jogando pacote de batata frita pela janela, pelo vidro da janela. E a rua estava imunda, entendeu? Então isso acontece, não é só no Egito. E a impressão que dá quando as pessoas vêm pra cá, que mostram esses lugares, é que é só no Egito que acontece isso. E não é. Por exemplo, eu já fui ao Japão, já fui à Coreia, tem cheiro ruim, é super limpa as ruas, é maravilhoso o lugar, não tem nenhum papelzinho no chão, só você paga multa, mas tem um cheiro estranho, entendeu? Tem um cheiro ruim, que eu não sei identificar do que é, mas sabe, é um cheiro muito ruim mesmo. E esse rapaz, ele sai dessa casa, fala mal das pessoas, e aí sai mostrando as ruas e fala, olha que nojo, muito lixo, o Egito só tem lixo. Não é verdade. Não é verdade, porque é onde eu moro. Ah, mas você mora em lugar de rico. Eu não vou ser hipócrita e falar, não, aqui é classe média, mais ou menos. Não, aqui realmente, aonde eu moro, é um bairro bem privilegiado. Mas aonde eu moro, tem também os lugares fora do meu condomínio. Você vai do lado de lá, por exemplo, né? Tem o lado de lá, que é onde são as pessoas mais simples. Não tem lixo, porque são pessoas que moram em casas, tem saneamento básico. São pessoas, sei lá, que tiveram mais educação, que foram à escola, não sei explicar, mas não tem lixo. E são pessoas pobres. Se a gente sair lá pro New Cairo, eu já filmei, tem vários vídeos aqui no canal eu mostrando.
Parece até que são lugares ricos, mas não, são lugares, eu não sei, no Brasil acho que seria tipo Coab. Tem muitos lugares aqui no New Cairo que são prédios que são construídos pelo exército do Egito. Então eles vendem super baratinho, eles alugam para as pessoas, entendeu? Então é uma forma do governo ajudar o povão, entendeu? Então as pessoas pagam mais barato. E ali não tem lixo. Agora, antigamente, por exemplo, se você vai no centro da cidade, antigamente tinha muito lixo em cima dos prédios, porque eles não tinham mais aonde jogar na rua, eles botavam e acumulando em cima dos prédios. E até hoje, não tanto quanto quando eu cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui, eu achava um absurdo. Quando eu pegava o ônibus do turismo com o pessoal e a gente passava pela corniche ali na área do Nilo, ia para Giza, quando a gente estava no alto do viaduto, que a gente via as casas lá embaixo, todos os prédios tinham lixo. Hoje em dia já não mais, as pessoas estão mudando a cabeça com a globalização de tudo, a abertura de internet, mais informação. Mas você pensa assim, quando eu cheguei aqui há, sei lá, 20 e poucos anos atrás, não era o mundo globalizado, não tinha tanta informação, tanta conexão entre os países como era hoje. Então tinha só aquelas pessoas bem simples. Gente, quando a gente fala de pessoas simples, não é somente de dinheiro não, porque dentro dessas pessoas que eu estou falando, que são pessoas bem simples, que botavam lixo em cima, tinha lugares que as pessoas eram ricas. Eu mesma já fui em casa de gente rica, muito dinheiro. Como que você sabe que é muito dinheiro? Pelo tamanho do apartamento que a pessoa mora, mesmo dentro da comunidade. A pessoa tem um apartamento gigantesco, todas as mulheres andam cobertas de ouro. Ouro não é ouro 18, ouro 14 igual vocês têm no Brasil não, é ouro 24, que é o ouro mais caro. Aí como é que você sabe que é ouro 24? Porque mulher conversa, a gente vai, ai que lindo isso aqui, é ouro o quê? 18, 21, 24? Aqui é normal perguntar. Ah, é ouro 24, ouro 21, 24. E eram pessoas que jogavam lixo aonde? No teto da casa deles, no sótão, lá no andar de cima. Então isso mudou. Hoje em dia essas mesmas pessoas já não fazem mais, já nem moram mais naquelas casas. As pessoas que eu estou falando que eu frequentava a casa já moram em vilas, em lugares tipo o bairro que eu moro. As pessoas vão se informando, entendeu? E o jeito que ele mostra o vídeo parece que quando você chega no Egito é um grande lixão. E tudo tem a forma como você vai encarar. Ele ali falando mal das pessoas que estavam hospedando ele, alugando o quarto para ele, vamos pensar assim, porque eu acredito que seja. E às vezes a pessoa nem é munacoba, mas a pessoa, munacoba de niqab, de burca, às vezes a pessoa nem usa, mas o cara, o marido, o homem, o dono da casa, sabe que vai alugar para um homem, sabe que o cara é de outra cultura, que o cara vem de um outro mundo. Para não existir nenhuma saia justa, nenhum conflito ali entre o cara que está turistando, veio para se divertir, e a família do cara, o que ele faz? Ele já taca a burca na mulherada, ó, todo mundo de burca para não dar babado, entendeu? Ah, porque ele tá olhando para mim, ai papai, olha lá, o fulano tá olhando para mim. Já não tem isso, eu acho que até é certo. E as mulheres não podem realmente ter contato com os caras desse quando você aluga. Se eu não sei, porque no vídeo não dá para você ver se eles estão todo mundo morando mesmo junto, ou se aquilo ali é um puxadinho dentro da casa. Ele faz um tour muito rápido, as mulheres estão distantes, ele mal pode filmar elas, o cara interage o tempo inteiro no vídeo e ele vai falando mal das pessoas sem as pessoas entenderem. Ele fala no idioma dele, que eu não vou falar qual que é, porque aí eu tirei do dublado, porque o YouTube dublou em português de Portugal, só que aí eu botei no idioma dele, que é um idioma difícil, não é qualquer pessoa que fala, mas é da Europa. E aí, gente, ele começa a falar muito mal, e aí dos pombos. Ele fala, nossa, pombo, aí ele ri, tira um sarro, fala assim, quem nunca ouviu dizer que pombos são ratos voadores? Aí ele começa a mostrar os pombos urbanizados, né, do mundo europeu, do Brasil, não é do Brasil, claro que ele não mostra do Brasil, mas para você ter uma ideia, ele mostra lá na Europa como que os pombos vivem, aí ele mostra alguns trechinhos do pombo na Europa comendo inseto, comendo coisinhas ali na rua, comendo qualquer coisa, comendo pão, aí ele explica, ele te dá uma aula, que quando o pombo come pão, que não é uma coisa natural para o pombo, e que o pão tem química, porque tem os conservantes, blá blá blá, e que tem o glúten, aí vai para a pele, para o corpo do ser humano, isso faz muito mal. Aí ele dá toda uma explicação, super incrível essa explicação, mas quando a gente vai falar aqui do Egito, a gente tem que saber uma grande informação. Qual é a informação? Quando você vem ao Egito e você quer experimentar um dos pratos mais típicos e antigos
do Egito, provavelmente os egípcios vão indicar para você a mulurria, que é desde a época dos faraós. O que é mulurria, Sossô? É uma erva, é uma planta babenta. Eu até falo que ela é a prima egípcia do quiabo, porque ela é babenta, sabe? Mas é uma folha que você corta e ela é babenta. Eu adoro, é uma delícia. Come com arroz, come com pão. E esta comida mulurria, ela é desde a época dos faraós. E o pombo também. Então, entre outras comidas, mas o pombo também, existem registros antigos em papiros que os egípcios da época faraônica comiam pombo, desde a primeira dinastia. Sempre foi alimento egípcio. E os egípcios de hoje herdaram essas comidas dos antigos egípcios, foi passando de geração por geração. E mesmo com todas as colonizações, invasões que tiveram durante os períodos da história, o Egito já foi, para você que não sabe, só uma pincelada, o Egito já foi colonizado, dominado pela Inglaterra, pela França, pela Turquia. Claro que eu acho que o que ficou mais tempo foi o Império Otomano, que foi o primeiro, se eu não me engano. Mas depois, se você quiser um vídeo sobre isso, eu faço. Mas se eu não me engano, foi o Império Otomano, depois eles foram salvos pela Europa, e aí ficou entre Inglaterra e depois França. A ordem dos fatores não altera o produto. Foi França e Inglaterra. Então, mesmo com todas essas influências, eles recebendo turistas do mundo inteiro, eles fizeram o quê? Eles foram e adaptaram os pombos. Por que se come pombo desde sempre? Pombo é uma ave urbana. E essa ave, como por exemplo no Brasil a gente come codorna, não é uma ave urbana, a codorna ela é mais selvagem. Mas os pombos, assim como os gatos, eles souberam conviver e dividir espaço com os seres humanos. Então eles saíram do habitat natural deles desde sempre e começaram a vir para o meio da população. Sempre foi assim. Claro que no mundo inteiro, mas meu vídeo não é sobre pombo, é sobre o pombo do Egito, porque é o que vai para a mesa, né, para a gente comer. Então eles perceberam, os pombinhos perceberam que eles ficando perto das pessoas, eles tinham comida direta, eles não precisavam caçar, porque eles não são bichos caçadores igual as codornas. Então eles ficavam por ali para poder comer os restos, migalha que caía no chão. E os egípcios foram percebendo que aqueles bichinhos eram em fartura, procriava demais, eles davam assim igual coelho, eles pipocavam, e os egípcios começaram a ver que eles também, lá na época dos faraós, isso aí, hein? Começaram a ver que eles ali desequilibravam um pouco o ambiente, então eles começaram a levar para a mesa, principalmente as pessoas mais pobres. Depois foi levado para as pessoas nobres. E aí voltando, o que o pombo come, que é o mais importante, porque o cara falou que ele come um monte de besteira, um monte de lixo, e isso faz mal para o ser humano, para o corpo do ser humano. Então, desde que Egito come pombo, os egípcios eles têm uma técnica para criar pombos. Então você tem os pombais, inclusive no Egito, quando você vai pelo centro da cidade, em bairros mais populares, sempre você vai ver pombal. A maioria das pessoas pobres aqui no Egito, elas têm um pombal ou na rua ou na casa delas, é muito comum. Claro que as pessoas, classe média alta para cima, elas não criam pombo em casa. Então eu já vi vídeo de pessoas falando, é um costume no Egito, todo mundo cria pombo em casa. Não, obviamente não é todo mundo, é igual criar galinha no Brasil. O que eles fazem aqui no Egito? Eles ficam no pombal. E aí você pensa assim, tadinho, os bichinhos vivem em cativeiro. Não, gente, eles saem para voar e voltam. Porque vocês sabiam, né? Lembra do pombo correio? Eu, na minha casa, meu pai tinha um pombo correio, por incrível que pareça, mas ó, não vou nem contar isso aqui, porque parece coisa de filme. Mas enfim, meu pai conseguiu treinar um pombo. O pombo, quando ele está ali no meio que você treina ele, você consegue, não me pergunte como, teve até uma novela no Ramadã que mostrava um pouquinho só sobre isso. Você deixa os pombos ali, cada grupinho de pombo tem o seu puleiro dentro do pombal. E aí chegou uma hora do dia que você solta os pombos para voar e trazer mais pombo. E aí o pessoal que cria pombo mesmo, eles fazem até tipo uma competição aqui no Egito. Eles vão, se encontram no centro da cidade, leva todos os pombos dentro de uma carroça, todo mundo fechado, né, dentro das suas respectivas gaiolas, e aí leva, e aí os caras combinam, ó, então é isso, quantos pombos você tem? Eu tenho tanto, e você tem tanto. Tá, então vamos soltar, quem voltar pro lugar, pro habitat dele, a gente deixa pra lá, ou o que a gente faz? E aí vai dar combinação, aí, o que os caras vão combinar. Que seria o quê? Por exemplo, eu tenho meu grupinho de pombo, eu tenho 100 pombos e você tem 80 pombos. E aí o meu líder pegou os seus 80. O que vai acontecer aqui?
Fica combinado entre eu e você. Eu vou te devolver os 80 pombos, ou eu pego 50 e te devolvo 30, ou eu não te devolvo nada, ou eu te devolvo todos. Como é que funciona, entendeu? Então vai do que os caras combinam. Ó, como eu estou falando a verdade. Lembra que eu falei? Quando a gente está falando uma coisa muito séria, o adendo toca, é porque é uma coisa muito séria. É uma coisa que é verdade, é o crivo que passa, né? Enfim, só um pensamento. E aí, isso daí, eles fazem isso. E às vezes os caras soltam e os pombos, eles vão voar e eles esquecem de voltar. Eles ficam viajando e vão embora e às vezes eles não voltam nem para um pombal e nem para o outro. Mas na maioria das vezes, a maioria dos pombos voltam. E volta geralmente, um dos grupos acaba sequestrando o outro grupo de pombinhos, entendeu? E esses pombais, eles alimentam os pombos com comida de pombo, com comida que eu não lembro o que é, mas ração para passarinho mesmo. Deve comer pão, deve comer coisa, mas são migalhas de coisas adequadas para os pombos. Por isso aqui no Egito o pombo não é um prato barato. Essas pessoas, quando elas vendem o pombo, elas vendem bem mais caro do que um frango, por exemplo, entendeu? Quando você vai ver. Porque a carne do pombinho, ele é uma delícia, tá, gente? Não vou mentir pra vocês. Eu até tenho dó porque é pombo, mas ele é gostoso. Então, aqui você falar que os egípcios comem ratos voadores, não é. Então eles têm toda uma alimentação, eles são criados, não são judiados, por incrível que pareça. O jeito que eles são sacrificados é do jeito halal, que é um jeito que o animal, qualquer bicho no Egito que você come, ao contrário do mundo ocidental, no Egito, nos países islâmicos, existe um jeito que Deus mandou sacrificar, que é o jeito halal. Então o bicho não sofre, é uma única, eu não sei como é que faz, porque obviamente eu nunca quero ver, mas é uma única passada de arrasta pra cima que o bicho nem sente, entendeu? Então, já que vai ter que, né, eu sei que para quem é vegano ouvir isso é absurdo, eu sei, eu também não gosto de pensar, eu não sou vegana, eu como carne até nem tanto, mas eu como, eu não sou vegetariana nem nada, mas a gente procura não pensar nisso, né, mas quando você vai pensar, pelo menos chega a ser um conforto você saber que o bichinho não sofre para passar para outro plano, tá bom? Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. E tem um recado pro pessoal que gosta de ser reparador da aparência dos outros agora no próximo take. Então, se você tiver curiosidade, não é pra você que é gente boa e chega até aqui, não. É pro pessoal chato que às vezes fica curiando no vídeo só pra poder ver alguma coisa e fazer algum comentário pejorativo. Então, é pra aquelas pessoas que gostam de fazer comentário pejorativo, tá bom? Não esquece que eu amo você, tô com muita saudade. Me fala se o som desse vídeo ficou bom, tá bom? Um beijo enorme no seu coração e fui. Isso aqui nem é um maquiando e fofocando, mas eu quero saber qual é a probabilidade disso daqui dar certo. Porque eu fui desenterrar este negócio aqui da Huda Beauty, que assim, isso aqui, tudo isso aqui que vocês estão vendo, eu botei, não foi nenhuma gota, foi não sei como é que chama, metade da metade de uma gota. Virou isso aqui. Aí quando eu tomei esse susto, eu vim e estou tentando corrigir agora com o corretivo. E agora eu vou tentar ver o que eu vou conseguir aqui, porque, meu Deus do céu, claro que eu vou ficar amarelada, né? E o pior é que essa maquiagem é para gravar o vídeo que está provavelmente no começo aqui deste vídeo. Eu tô fazendo aqui sem corte, não vou fazer nenhum corte para poder a gente ver juntas. Se eu consigo, gente, nem no espelho eu tô, pelo amor de Deus, aqui. Além de não dar certo, peraí, ai meu Deus, não, aí é roubar. Tem que ser pela câmera daqui do negócio. Aqui. Enquanto eu vou fazendo isso aqui, eu vou aproveitar e falar um negócio. Gente, tem muita gente perguntando se eu botei bochecha, se eu botei preenchimento nas bochechas, fiz demonização artificial. Gente, não fiz não. É que eu engordei, tô gorda. Gente gorda é bochechuda. Pronto, ponto, é isso. Não tem como ser politicamente correta nisso aqui não. Agora eu vou emagrecer porque eu não quero ficar no corpo que eu estou. Primeiro por causa do meu joelho, que já tá dando ruim aqui pra subir dessa escada. Eu tô há 6 meses sem ir pra academia. Óbvio que a minha musculatura já foi pro beleléu, óbvio, né, dá pra ver pelos meus braços. Enfim, então pra quem tá me achando bochechuda, é gordura, gente. Vocês estão acostumados aqui desde o começo do canal. Se vocês pegarem lá no comecinho do canal, que era uma época que muita gente falava: ai, você faz demonização?
Não, eu já fiz lá 1000 anos atrás, já expliquei, não vou abrir esse assunto de novo. Não tenho mais, pelo contrário, eu removi as bochechas. Só que a pessoa quando tá gorda, ela é bochechuda, não tem jeito, fica carão. E eu sempre tive bochechão, quer ver? Eu vou mostrar, não tem nenhuma foto aqui antiga, mas depois eu mostro. Se eu achar aqui nas minhas coisas, eu boto aqui no final desse vídeo. Foto minha, criança. Nasci bochechuda, não tem jeito. E aí eu tenho que ficar magra para poder ficar com o rosto perfeito, linda, maravilhosa, glamurosa como eu sou. Estou feia? Não, não estou, porque não tem como uma pessoa glamurosa como eu ficar feia. Não tem. E se a sua opinião é diferente da minha, não importa. Eu me acho glamurosa, linda, maravilhosa. Tanto é que eu tenho segurança o suficiente para vir aqui com o cabelo todo cagado, com a maquiagem toda cagada, com um pincel resolver meu problema. Isso daqui é para poucos, é para os fortes. Então, se você está apontando os defeitos aqui em mim, não são meus e sim seus, entendeu? Você está se projetando em mim. Não faça isso, não é bom. Não é bom para você, no caso, né? E aí, gente, não gostei. Deixa eu arrumar, depois eu volto. Eu estou aqui fazendo o blush do jeito que eu gosto. Deu certo, mas eu tive que corrigir. O que eu fiz aqui? Eu passei corretivo mais claro embaixo dos olhos, porque não estava dando, eu estava muito amarela. Ainda estou. E eu sei que essa maquiagem, que é a que eu gosto, vai me deixar mais bochechuda, porque quando você faz aqui vermelhinho, tá vendo que eu tô mais bochechuda do que antes? E tá tudo bem. Esse vídeo aqui que eu fiz no final não é para as pessoas que não se importam com a aparência dos outros. É para a pessoa que se importa com a aparência dos outros. Não é bom, gente. Eu já passei por isso na minha vida inteira. Então eu vou aqui ensinar para as pessoas que não têm educação e falam da aparência. Porque se fala da minha, fala do outro, do outro, do outro. No meu caso, não adianta, porque não me abala. Ai, não te abala, mas você, todo vídeo você fala. Se a mãe dessas pessoas, dessa pessoa, porque eu vou falar no geral, né? Falar dessa pessoa que fala, se a mãe dela não deu educação para ela, eu tenho que dar. Então sim, toda vida que eu achar isso, enquanto esses comentários existirem, eu vou começar a educar. Vou educar porque eu acho que é minha função como comunicadora e como uma educadora, porque eu sou professora de dança, que é uma comunicação, ao invés de ser com a boca, é com o corpo. Então, como professora, bailarina que ajuda mulheres pelo mundo inteiro, desde que eu tenho 11 anos de idade, apesar que até os 18 era só no Brasil, depois foi mundo inteiro. Não, até os 28, era só no Brasil. Depois virou o mundo inteiro. Então, eu sou uma comunicadora, eu sou uma educadora. Então, eu vou educar essas pessoas aí que ficam falando do corpo dos outros, da cara dos outros. Deixa cada um ser feliz do jeito que é. E às vezes você fala de uma pessoa e aí a pessoa não tem nas mãos como mudar, nem é demonização. É um defeito que a pessoa tem, entendeu? E aí? Então agora vocês vão ver o que era essa maquiagem antes de virar esta formosura. Tô sem a sobrancelha, eu vou fazer a sobrancelha agora, tá?